Tem gente que não quer desistir da vida, só quer desistir do cansaço, do peso constante, da pressão de ter que continuar funcionando quando por dentro já acabou a força. E o mais difícil é que, por fora, ninguém percebe. Você continua respondendo, trabalhando, sorrindo quando precisa. Mas por dentro, tudo está no limite. Existe um erro muito comum quando a pessoa chega nesse ponto. Ela acha que isso significa fracasso espiritual, fraqueza moral ou falta de fé. Mas há um dos momentos mais honestos da Bíblia que mostra exatamente o contrário, e quase ninguém presta atenção nisso. Tem um personagem bíblico que enfrentou uma vitória enorme, foi forte quando todos estavam olhando, e logo depois entrou em colapso emocional completo. Isolamento, medo, exaustão, vontade de sumir. E o que acontece a seguir quebra muitas ideias erradas sobre como Deus lida com quem está no limite. Neste vídeo, você vai entender o que realmente aconteceu nesse episódio, o que vem antes e depois dele, e por que esse detalhe muda totalmente a forma de enxergar o seu próprio esgotamento hoje. Pode ser exatamente a peça que estava faltando para você interpretar corretamente o que está sentindo. Antes de continuar, já deixa o like agora. Se inscreve. Comenta a primeira palavra que vier na sua mente neste momento, sem julgamentos. Se você chegou cansado até aqui, fica, ouça, pois essa pode ser a mensagem que você estava buscando. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 4 e 5. 4 E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 5 E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. O que acontece aqui é chocante quando você entende o momento. O profeta Elias não está começando mal. Ele não está em derrota pública. Ele vem de uma das maiores vitórias espirituais registradas. Coragem, confronto, firmeza. Mas logo depois disso, ele foge, se isola e entra em exaustão profunda. A Bíblia não esconde isso. Ela mostra. O texto não diz que ele estava fraco de caráter. Não diz que ele perdeu valor. Mostra algo mais humano. Mostra limite. Ele caminha sozinho para o deserto, senta debaixo de uma árvore e fala com sinceridade crua que não aguenta mais. Não é discurso religioso. É desabafo emocional. Perceba um detalhe importante. Ele não está tentando impressionar ninguém aqui. Não há plateia. Não há seguidores. Não há palco. Só cansaço. Isso desmonta a ideia de que pessoas fortes não quebram. Que gente usada por Deus não entra em colapso. O texto mostra exatamente o contrário. Muita gente hoje chega nesse ponto e interpreta errado. Acha que sentir vontade de parar significa que tudo acabou. Mas neste trecho, o colapso não é o fim da história. É o começo de uma intervenção diferente do que se espera. E o que acontece em seguida não é uma bronca. Não é uma cobrança. Não é um sermão. E isso muda completamente a leitura dessa crise. Na próxima parte, observe qual é a primeira resposta que ele recebe no momento mais fraco. Depois de dizer que não aguenta mais, Elias não recebe uma repreensão imediata. Isso é o primeiro choque do texto. Nenhuma frase de acusação, nenhum discurso sobre falta de fé, nenhuma cobrança de postura. O que acontece é simples e quase silencioso. Ele dorme. No meio do esgotamento, o primeiro cuidado permitido é descanso. O texto mostra que um anjo toca e dá uma instrução básica: levanta e come. Não é uma ordem espiritual complexa. É algo físico. Comer. Recuperar energia. Isso quebra uma expectativa comum. Muita gente acha que a resposta para o colapso é apenas orar mais ou se esforçar mais. Mas aqui, antes de qualquer direção espiritual profunda, vem cuidado corporal. O cenário é importante. Ele está isolado, com medo, emocionalmente drenado. E a primeira intervenção não é um chamado para missão, é um chamado para recuperação. Isso revela que exaustão não se resolve com culpa.
se resolve com cuidado direcionado. O texto é direto e humano demais para ser ignorado. Existe um erro moderno perigoso: transformar cansaço em pecado automático. Nem todo esgotamento é rebeldia. Nem todo desejo de parar é desistência moral. Às vezes é só o sistema inteiro sobrecarregado. Esse trecho mostra que reconhecer limite não afasta o cuidado divino, na verdade atrai atenção para ele. Outro detalhe pouco notado é que ele não melhora instantaneamente. Não há virada emocional mágica na mesma hora. O processo começa com pequenos passos práticos. Descansar. Comer. Levantar. Continuar. Nada espetacular, tudo essencial. Isso confronta a expectativa de soluções dramáticas. E aqui surge a pergunta que quase ninguém faz: se o primeiro passo não foi uma palavra forte, mas um cuidado simples, o que isso diz sobre como lidar com seu próprio limite hoje? Porque a próxima ação no texto aprofunda ainda mais esse padrão inesperado. Mesmo depois de comer e dormir, o cansaço de Elias não desaparece de uma vez. Isso é importante porque quebra a fantasia da recuperação instantânea. Tem gente que descansa um dia e se culpa por ainda se sentir fraco. Mas aqui a recuperação acontece em etapas. O toque vem de novo. A comida vem de novo. O cuidado é repetido. Isso conversa direto com quem está esgotado há muito tempo. Não é um cansaço de uma semana. É acumulado. Emocional, mental, físico. Quando o desgaste é profundo, uma pausa curta não resolve tudo. E tudo bem. O processo não é prova de fracasso, é sinal de reconstrução. Existe também um detalhe humano que quase passa despercebido. Elias não faz uma grande oração nessa hora. Não faz promessa. Não faz discurso. Ele simplesmente aceita o cuidado. Às vezes, o passo mais difícil para quem sempre foi forte é aceitar ser cuidado. Receber em vez de produzir. Muita gente trava exatamente aqui. Quer sair do buraco já performando, já entregando, já resolvendo. Mas o padrão mostrado é outro. Primeiro sustento. Depois caminho. Primeiro força restaurada. Depois direção. Inverter isso costuma piorar o colapso. Talvez a sua frustração seja essa: você está tentando tomar decisões grandes com a energia pequena. Está cobrando clareza quando ainda está em recuperação. E isso cria uma pressão silenciosa que prolonga o sofrimento. Se isso está fazendo sentido para você, não ignora. Clique em curtir agora. Quando você interage, o YouTube entrega essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir. E comenta a primeira palavra que veio na sua mente até aqui. Porque o próximo passo dessa história não é sobre tarefa. É sobre encontro. E o jeito que esse encontro acontece é totalmente diferente do que a maioria imagina. Depois de recuperar forças, ele caminha até um monte e entra numa caverna. Agora vem o momento que muita gente imagina que seria explosivo, dramático, cheio de sinais grandiosos. Vento forte, terremoto, fogo. Fenômenos intensos acontecem ao redor. Mas a direção que ele precisa não vem de nenhum deles. Esse detalhe é profundo porque confronta nossa expectativa moderna. A gente espera respostas sempre em experiências fortes, emoções altas, sinais claros e imediatos. Mas, nesse episódio, a orientação não chega no impacto. Chega na quietude. Num som suave. Numa voz baixa. Isso conversa diretamente com quem está exausto por dentro. Quando o interior está sobrecarregado, mais barulho não ajuda. Mais pressão não resolve. Mais intensidade não cura. O que restaura é silêncio direcionado. Espaço interno. Escuta real. Não é ausência de resposta. É mudança de volume. Muita gente perde direção porque só reconhece respostas quando elas vêm com espetáculo. Mas algumas das decisões mais importantes da vida nascem em momentos discretos. Sem plateia. Sem euforia. Sem sensação elétrica. Só clareza serena. Existe também uma correção emocional aqui. Ele achava que estava totalmente sozinho,
o último resistente, o único que restou. Essa percepção estava errada. O cansaço distorceu a visão. Quando a pessoa entra em esgotamento, a mente começa a contar histórias absolutas. Sou o único, ninguém entende, acabou tudo. Nem sempre isso é verdade factual. Muitas vezes é lente de fadiga. E é justamente aí que entra a parte que mais surpreende. A resposta que ele recebe não é só consolo. É reposicionamento. E o que isso significa muda a forma de enxergar a sua própria fase de desgaste. Dentro da caverna, vem uma pergunta direta: o que você está fazendo aqui? Não é acusação. É diagnóstico. Não é grito. É convite à consciência. Em vez de entregar uma ordem imediata, a abordagem é fazer Elias olhar para dentro e nomear o próprio estado. Isso é forte porque mostra que, no meio do esgotamento, a primeira mudança não é externa, é interna. Antes de mudar o cenário, muda-se a percepção. Ele começa a explicar sua dor, sua sensação de fracasso, sua impressão de estar completamente sozinho. Ele coloca em palavras o peso que estava carregando em silêncio. Existe algo muito atual nisso. Quando a pessoa está no limite, ela entra no modo automático de fuga. Só quer sair, sumir, largar tudo. Mas parar para responder com honestidade, o que está acontecendo comigo de verdade, já começa a reorganizar o caos interno. Nomear a dor reduz a confusão. Outro ponto importante é que a resposta que ele recebe corrige a visão distorcida. Ele achava que era o único fiel restante. Não era. O cansaço tinha estreitado a leitura da realidade. Exaustão frequentemente produz conclusões absolutas que parecem fatos, mas são efeito de sobrecarga emocional. Talvez hoje você esteja tomando decisões com base em uma percepção cansada demais para ser precisa. Quando o desgaste é alto, a mente fala em definitivo: acabou, ninguém liga, não tem mais saída. Só que decisões permanentes tomadas em estados temporários costumam gerar arrependimento. E é depois dessa correção de perspectiva que vem a direção prática. Não para voltar correndo, nem para performar forte, mas para caminhar com função clara. A última parte mostra como seguir mesmo ainda sensível, ainda humano, ainda em recuperação. Se isso está mexendo com você, não assiste em silêncio. Clique em curtir agora. Não deixa para depois. Se inscreve no canal porque os próximos vídeos vão continuar exatamente nessa linha direta e profunda. E comenta uma palavra que descreve como você está se sentindo hoje. Uma palavra só. Isso não é só engajamento. É posicionamento. Quando você interage, o YouTube entende que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais gente que também está no limite por dentro. Curte. Se inscreve. E comenta a palavra agora antes de continuar. A próxima parte é a que mais muda a forma de enxergar o seu cansaço. A direção que Elias recebe no final não é volte forte nem volte como antes. É simplesmente voltar com clareza. Ainda humano. Ainda sensível. Ainda consciente do próprio limite. Isso muda tudo. Porque continuar não significa fingir que nada aconteceu. Significa seguir de forma mais honesta. Muita gente pensa que só pode continuar quando estiver 100% recuperado, motivado e confiante. Mas aqui o movimento acontece depois do esgotamento, não antes. O cansaço não desqualifica o próximo passo. Ele só redefine o ritmo e a forma de caminhar. Existe uma diferença silenciosa entre desistir e pausar para reconstruir. Desistir é abandonar identidade e direção. Pausar é reorganizar força e percepção. Quem está exausto costuma confundir as duas coisas. Acha que reduzir o passo é fracasso, quando na verdade pode ser estratégia de sobrevivência emocional. Outro ponto profundo é que a missão não desaparece, mas também não vem com peso esmagador. Ela vem dividida em passos. A mente cansada precisa de próximos passos, não de mapas gigantes. Foco curto. Ação possível. Movimento realista. Isso tira a paralisia. Talvez o que você chamava de fim seja só o fim de um modo antigo de funcionar. Forçar além do limite, engolir emoção, carregar tudo sozinho.
O recomeço pode ser mais maduro, mais consciente e mais sustentável. Não mais barulhento, mas mais verdadeiro. Guarda essa frase: continuar cansado, mas consciente, é melhor do que desistir confuso. Em vez de terminar com uma ideia bonita, vamos terminar com algo prático. Quando o cansaço é real, decisões precisam ser simples. Hoje não é dia de prometer grandes mudanças. É dia de escolher um próximo passo possível. Uma conversa honesta. Um descanso intencional. Um limite colocado. Algo pequeno, mas verdadeiro. Muita gente trava porque espera sentir vontade para agir. Mas recuperação quase nunca começa com vontade. Começa com decisão leve e repetida. Você não precisa resolver sua vida inteira essa semana. Precisa só parar de se abandonar enquanto tenta continuar funcionando. Presta atenção nisso. Ignorar o próprio limite não é força, é desgaste acelerado. Respeitar o limite não é fraqueza, é inteligência emocional. Tem fases em que a atitude mais madura não é avançar mais, é parar de se ferir tentando provar que aguenta. Se você chegou até aqui, não foi por acaso emocional. Alguma parte sua sabe que precisa ajustar o jeito de continuar. Não é sobre parar a jornada. É sobre parar de caminhar quebrado por dentro. Frase final para você guardar: resistência não é nunca cansar. É não se abandonar quando cansar. Se essa mensagem falou com você, deixa seu like agora. Se inscreve. E comenta a primeira palavra que ficou no seu coração.